Olha, para você que acompanha aqui nossa edição do Jornal da Record News, que está em multiplataforma, nós temos a notícia que condenações que somadas chegam a mais de 198 anos. Logicamente, eu estou me referindo aqui ao governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. E agora está tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Caso ele consiga chegar a um acordo com as autoridades, o que pode acontecer? Será que ele conseguiria, por exemplo, reduzir o tempo das atuais condenações, ou já foi condenado, ou o benefício viria apenas para as possíveis próximas condenações que devem ir para frente? Para poder nos ajudar a entender isso, gentilmente está aqui o doutor Gabriel Bulhões, que é coordenador regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Gabriel, muito obrigado aqui pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Olá, Heródoto. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. É um prazer falar com vocês. Gabriel, quando se faz uma delação premiada, pode ser do Cabral, outras já foram feitas, inclusive, essas delações valem para as penas que já foram atribuídas pela Justiça ou pelas próximas que podem vir? Olha, assim, primeira coisa que eu gostaria de falar para me sentir mais à vontade, para a gente prosseguir nessa conversa, Heródoto, é que é um tema muito novo, a delação premiada no Brasil. Apesar de já ter uma previsão mais antiga, né, só com a Lei 12.850 foi que ela realmente começou a funcionar. Então, apesar da lei trazer um procedimento, né, que ela própria discrimina a ciência da homologação e tudo mais da delação premiada, ainda existem muitas lacunas na lei e muita coisa vem sendo feita, né, com um grande espaço de discricionariedade. Então, como a lei nem fala sobre tudo, o que nós temos é que o Ministério Público, né, e também os advogados do outro lado da bancada estão com uma enorme margem de discricionariedade. Então, se você me pergunta se há possibilidade desse acordo de delação premiada surtir efeitos nessas condenações que somadas já vão em mais de 197 anos, eu vou dizer que sim. Inclusive, na lei, há a previsão de que durante a execução penal, ou seja, o cumprimento da pena, há a possibilidade da pessoa que está lá cumprindo a pena, né, fazer uma delação premiada. E aí há uma série de particularidades que vão poder variar a depender da mesa de negociação que vai ser travada, porque aí a gente vai para muito além da lei, simplesmente, e vai para uma rodada de negociações que é muito mais semelhante a um contrato do que a uma condenação criminal, né? Mais ou menos isso. Entendeu? Agora, Gabriel, há uma negociação entre a pessoa que pretende fazer a delação premiada e o Ministério Público? Há rigidez nisso ou é uma negociação em que depende da colaboração que a pessoa que quer fazer a delação premiada faz? Depende totalmente dos atores envolvidos naquela negociação. Então, vai depender, primeiro, se a informação trazida pelo delator vai interessar ao Ministério Público, ao Procurador da República ou ao Promotor de Justiça, dependendo do caso. Então, não há, isso é uma grande discussão hoje em dia dos juristas, se o delator tem o direito subjetivo, ou seja, se, independentemente da vontade do Ministério Público, se ele quiser delatar, tendo informações a delatar, ele tem esse direito, né? O entendimento até então é que não. O que a gente vem observando é isso, posicionamento dos tribunais, inclusive. Então, a primeira situação é o Ministério Público ter interesse na informação que o delator vai levá-lo. Após isso, o que vai suceder e o que vai depender o sucesso da delação, tanto para a acusação quanto para o delator e, em última análise, para a sociedade, né, em uma terceira via aí, uma terceira perspectiva dessa análise, a gente vai ter a perspicácia dos negociadores. Então, obviamente que a qualidade e a quantidade de informações que o delator vai levar vai ser, digamos, decisivo para ele ter mais ou menos benefícios. Agora, se o total da condenação vai ser estipulado no acordo, independentemente das condenações que sobrevierem nos processos, ou se vai ser fixado um regime, como se tem chamado, diferenciado, então, um regime fechado diferenciado, que acaba sendo com tornozeleira eletrônica em casa, ou um semiaberto diferenciado, que pode ser algo que o valha. Então, tudo isso são questões que vão ser variáveis a depender da negociação que for travada nessa mesa que eu estou falando aqui, que, na verdade, vai para além de um processo judicial. Se assemelha, como eu disse, muito mais a um contrato e a uma negociação de fato. Gabriel, o Cabral
já está preso há algum tempo. Esse período que ele está preso desconta quando for feito o balanço de quanto tempo ele vai ter que ficar preso? Sim, independentemente de qualquer coisa, cada dia que ele passou na prisão, restrito em sua liberdade, isso não pode ser desconsiderado. Agora, se isso vai fazer uma diferença no tudo ou não, eu diria que vai ser uma questão que vai ser discutida no contrato da delação, porque independentemente desses poucos anos, poucos meses que ele já vai tirando na prisão no Rio de Janeiro, independentemente disso, ele tem centenas de anos de condenação nos processos que já existem e nos que ainda sobrevirão. Então, independentemente disso, não iria surtir um efeito se isso for considerado ou desconsiderado, ele iria sair ou deixar de sair da prisão, né? O que vai fazer a diferença no caso dele é a negociação que vai ser travada com o Ministério Público, e acredito eu, né, por ele ter uma posição estratégica publicamente, notoriamente, dentro, né, desses esquemas que perpetravam a estrutura pública do Rio de Janeiro, independentemente de qualquer coisa, ele tinha acesso a muita informação, que isso é o que o Ministério Público quer, né? Então, se ele levar as informações inéditas, relevantes, ele tem uma enorme chance de sair dessa situação, sim, em uma situação muito beneficiada para o que ele tem hoje. Isso aí, para dizer o mínimo. Agora, Gabriel, além das informações, é necessário que ele apresente também documentos. Eu suponho até que uma pessoa como essa deve ter tudo documentado. Ele teria que apresentar um documento para poder embasar essa tentativa de fazer, eu estou falando em tentativa, de fazer um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro? Claro, claro. Ele tem o que se chama dever de corroboração. As provas e os elementos de informação que ele vai trazer, que vão para além da própria palavra dele, a narrativa dele, são o que mais importa, digamos assim, porque é o que vai validar aquela palavra que ele está trazendo, né? Independentemente de qualquer coisa, ele pode tanto apresentar provas diretas, então ele pode apresentar um e-mail, uma gravação, ou ele pode apresentar também uma outra situação de prova indireta, por exemplo, que estava num hotel em Copacabana no dia tal e que lá teve uma reunião e que pode ser puxado o registro de estacionamento nesse dia para apurar quem eram os motoristas e veículos que lá estavam e assim por diante. Perfeito. Gabriel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço a atenção, Heródoto. Um Feliz Natal, um prazer falar com vocês. Um bom trabalho, até mais. Igualmente, muito obrigado. O doutor Gabriel Bulhões é coordenador regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, conversando aqui conosco a respeito da delação do Cabral. Ela é uma delação, como eu disse, está em andamento. Ela pode acontecer como ela pode não acontecer. Mas você percebeu aí que tem umas fotos que nós colocamos para cobrir o nosso áudio, que é o pessoal com